Pô, mano, eu tive que gravar um vídeo inteiro de novo só porque eu falei nomes, né? Se você tá vendo esse vídeo, não é o seu nome, com certeza. Você pode acreditar que não era o seu nome. Cara, vou ser rápido, vou ser breve. Esse vídeo é para falar sobre falta de comunicação e como ela se prolifera. E o brasileiro tem muita falta de comunicação. Eu acho que os top 3 realmente defeitos, os 3 defeitos mesmo do brasileiro é falta de educação, falta de comunicação e falta de cultura. Né? Os 3 andam juntos. Não tem como ser deficiente só de um. Geralmente quando é deficiente de um é dos outros também. Mas eu distingo eles porque são coisas que se tratam de formas diferentes. Né? Você não trata da falta de educação da mesma forma necessariamente que a falta de educação e falta de cultura. Né? Não vai ser um livro, né, bem escrito, um clássico, uma boa literatura que vai fazer o cara se comunicar melhor, necessariamente. Né? De fala, né? Às vezes o cara pode ler um livro, entender a história, um pouco da história, mas não entender as coisas que estão escritas nas entrelinhas, né? O famoso nas entrelinhas. A falta de comunicação, acho que ela é uma das coisas que mais me afetou durante toda a minha vida. Como o irmão mais velho, eu sempre fui bode expiatório. Já aconteceu diversas coisas que acontecem com todo irmão mais velho. Só ver todo mundo odeia o Cris. Quem é irmão mais velho sempre se identifica. Né? E eu sou um cara que tem um cara de bocó. Eu não escondo isso. É fácil. Eu ligo a câmera, eu estou vendo a minha cara aqui no celular. E além disso, eu percebi isso ao longo da vida quando eu percebi que tinha uma certa implicância. As pessoas tinham uma certa implicância comigo. É difícil, por exemplo, eu ouvir uma pessoa me pedir desculpa. É difícil, eu acho que esse ano, se alguém me pediu desculpa, se uma pessoa me pediu desculpa por uma merda, assim, sério, não uma desculpa de, desculpa, esbarrei em você, mas uma desculpa de depois de ter feito uma merda. Se alguém me pediu desculpa alguma vez, cara, foi muito. Se uma pessoa me pediu desculpa. Mais de 2 eu sei que não pediu. E eu sempre passei por isso. As pessoas não me pedem desculpa. Nunca vão me dar razão em nada. É muito difícil alguém me dar razão. Pô, Irã, tu tá certo. É verdade, eu acho que você tá falando a verdade. Ou não precisa me dar razão completa, mas esse ponto aqui que tu falou, eu acho que é verdade. Mas isso aqui eu acho que você tá meio equivocado. Ninguém fala comigo com muito respeito. Então o problema necessariamente é com você. Talvez. Não possa discordar. Não posso discordar completamente. Mas eu sei que a culpa não é só minha. Não é completamente minha. Entendeu? Eu passei por diversas situações muito parecidas com muitas pessoas. Conhecidos, amigos, desconhecidos, familiares. E muitas vezes eu percebi que era falta de comunicação. As pessoas não me entendiam. Por um tempo, eu fiquei triste, porque eu achava que o problema era completamente comigo. Mas não é. Não é. Não é porque, por um simples motivo. A falta de comunicação, ela vem de... A falta ou a deficiência na comunicação vem da falta de compreensão do que está sendo dito em alguma das partes, ou das duas partes. Muitas vezes, eu explicitava bem as informações. Só que eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita dificuldade com gíria. Não parece, mas eu sempre tive muita dificuldade com gíria. Demorava para entender gírias. Muitas gírias eu ficava de fora. Entendeu? Eu sempre fui um cara que falei relativamente bem. Né? Não é bem de... Eu tinha uma boa oratória. Né? A forma de organizar as palavras para fazer um bom discurso. Eu era um cara que não era necessariamente bom em oratória, mas eu tinha um vocabulário bom. Exata, é essa a palavra que eu quero dizer. Eu tinha um bom vocabulário. Né? E isso culminou, óbvio,
em as pessoas sempre me taxarem de arrogante, querer dar uma de inteligentão, aquele cara que fica se pagando de intelectual, que nem jovem no Twitter, que fica falando de QI, como se o moleque entendesse o que significa QI, né? Ou como se ele tivesse algum nível bom de QI. Então, os outros me tratavam assim. Talvez eu tenha sido assim mesmo, em alguma parte da minha vida. Mas não tem como eu, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, querer pagar de intelectual. Eu nem sabia o que era a palavra intelectual. Só que, obviamente, eu não era analfabeto igual aos outros adultos, né? Por quê? Porque eu estudei em escola particular. Não que isso sempre vá significar alguma coisa. Mas eu realmente queria aprender. Esse era o meu diferencial. Até porque eu estava em escola particular, com crianças que sempre estudaram escola particular e moravam em lugares bons, com pessoas que tinham uma certa cultura, e essas crianças eram mais boas que eu. Eu só fui começar a me igualar a elas, falando de boletim mesmo, essas coisas assim, lá pro 3º, 4º ano, quando eu já estava prestes a sair da escola particular. Antes disso era discrepante. LinkedIn Mars, nem sei o que é. Entendeu? Antes era discrepante. Eu lembro que eu não sabia escrever meu nome quando eu entrei no 1º ano da escola particular. E no final do ano eu já estava fazendo conta de vezes. As crianças estavam com dificuldade para sair do mais e menos. Eu já estava fazendo conta de vezes, tabuada, divisão, né? E aí eu fui tentando evoluir isso, mas chegou uma barreira, né, na minha vida. Diversos problemas pessoais que eu passei me igualaram, né? Me impediram de evoluir mais, me igualaram às outras pessoas. Não que isso seja ruim, não que eu esteja falando que eu sou burro porque o mundo me fez burro. Não. Às vezes eu só ia evoluir um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho melhor, me desenvolver um pouquinho melhor nas matérias e continuar do jeito que eu tô, entendeu? Eu ia chegar no estágio que eu tô um pouco mais cedo, só isso. Não necessariamente eu ia virar um Einstein da vida, não. E obviamente eu venho de uma família de nordestinos imigrantes, né? Imigrantes, sei lá. Tem diferença entre e I? Nordestinos que vieram para o Sudeste, formaram família, né? E eu sou de uma época onde as famílias ainda eram de um certo nível unidas, né? Você conhecia seus tios, seus parentes, tios de seus tios, primos de 2º, 3º grau, né? E pelo menos ver 2 ou 3 vezes na vida você ia ver, né? E, cara, eu vi aquele âmbito, sabe, de ignorância. E não é que eu olhava de cima para baixo, é que eu tentava me introduzir aquilo. E as pessoas, elas simplesmente me expulsavam. Elas zoavam da minha cara, porque eu estava falando certo. Porque eu estava falando, coloquiando bem as palavras, conjugando bem os verbos, e não estava fazendo isso igual o Miorim puxa o R dele nos vídeos. Porta, Marcelo Andrade, é verdade. Eu não fazia isso. Eu não falava assim. Eu falava normal. Poxa, fulano, que não sei o que lá, por favor, que tal. Cara, eu já fui zoado por usar a palavra por favor, eu lembro disso. Meu tio me zoando porque eu usei a palavra por favor. Por favor, seu boiola, por favor o quê, mano? Tá falando por favor pra homem, tá maluco, não sei o que, seu boiola. Tô falando boiola, mas eles usavam palavras piores, né? Então, cara, eu sempre fui zoado, sempre fui, né? Eu sempre fui zoado, sempre fui coisado, assim, por estar... Cara, se eu falar um pouco acima, fica estranho, né? É como se eu estivesse realmente me colocando no pedestal, mas eu não estou me referindo a ser um ser superior, mas um ser com um pouco mais de linguagem. É que nem um médico. O médico pode ser o ser humano mais merda que for. Ele pode falar: eu estou num nível acima em medicina perante ao Irã. Óbvio. Um nível não, milhões de níveis, né? Então eu sempre fui
linchado socialmente por isso. Entre outras coisas na minha família. Eu sempre fui o bode expiatório. Eu sou um cara que eu não tenho malandragem, né? Talvez eu tenha desenvolvido por ter sido muito atacado, por ter sido muito negligenciado e injustiçado na minha infância. Eu cresci um pouco manipulador. Ali por volta dos 12, 13 anos, né? Até meus 18 por aí, 16, 18 anos. Mas eu era um manipulador bem mesquinho e bem light. E não era aquele manipulador que fazia pessoas morrerem ou pessoas deixarem de se falar para sempre. Eu sou um manipulador tipo, eu tô aqui, ó, fala teus segredos pra mim. E eu nem usava esses segredos pra chantagear as pessoas, só pra me sentir melhor mesmo. Tipo, eu tenho tudo da pessoa na palma da minha mão. Mas eu nunca chantageei ninguém. Entendeu? Eu só era bosta, né? E aí, com o tempo, cara, vai se crescendo o sentimento dentro da pessoa de revolta. De tipo assim, olha, caralho, todo mundo sempre foi um merda comigo, então você é um merda com os outros de graça. Mas, e sabe qual é engraçado? Eu nunca conseguia botar em prática isso. Eu sempre fui destacado, assim por dizer, né? Eu sempre fui elogiado pela minha educação. Geralmente por pessoas mais velhas, né? Ao mesmo tempo que sempre me zoavam, me pegavam no meu pé, também sempre me elogiavam por causa da minha educação, né? Chegando até a zoar as pessoas que me criaram por isso. Oh, nem parece que é teu filho. O único momento de vitória que eu tinha na vida. De ter uma vingancinha. E a falta de comunicação, como vocês podem perceber, ela sempre foi presente na minha vida. Eu tentava falar com as pessoas não me entendiam. As pessoas me zoavam por não me entender. As pessoas me exilavam por não me entender. E uma coisa que sempre ajudou muito na falta de educação, na falta de comunicação das outras pessoas, foi a irritabilidade. Você pode falar o que for, cara. A irritabilidade, ela não ajuda em nada. A raiva talvez ajude. Ela ajuda você a tomar providência a respeito de alguma coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida, a respeito da sua vontade de renunciar aos seus pecados, a respeito da sua vontade de renunciar às coisas que lhe fazem mal e querer mudar. Né? A raiva, ela pode ajudar. Agora a irritabilidade não tem como. Só em momentos muito cirúrgicos. Mas é aquilo, né, cara? Tem pessoas, a maioria das pessoas não sabem medir muito bem a sua irritabilidade. Elas usam a irritabilidade delas para discutir com pessoas no Twitter, para xingar outras pessoas, para humilhar, entendeu? E aí elas validam isso, elas racionalizam isso. Elas entendem que, eu humilhei o fulano porque o fulano é um merda. Logo, isso é válido. Não é válido, né? Não é válido. É uma situação de merda, né, cara? Você tá agindo igual a ele e você tá querendo pagar de que você é melhor que ele. Mas você fez a mesma coisa que ele. O que você é melhor? Porque você tá pensando que é melhor. Né? Que nem eu poderia contar aqui como se eu fosse melhor que as pessoas que me exilaram, por eu falar diferente. Mas eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que eu falava melhor, não que eu era melhor que essas pessoas. Tá vendo? Eu já estou fazendo essa reiteração porque tem como as pessoas entenderem que eu quis dizer outra coisa, que eu era melhor que os outros. Isso acontece diversas vezes, isso acontece até hoje, né? Faltou luz na minha casa esses dias, fiquei um bom tempo sem luz e tive que ir para casa de outra pessoa. Na casa dessa outra pessoa, eu percebi o quão as pessoas brigam por merda e por irritabilidade que provém de falta de comunicação, deficiência na comunicação. Tinha 3 pessoas conversando e eu estava quieto, tomando meu café. E essas pessoas estavam conversando e falando alguma coisa, né? Eu vou dar um contexto diferente da conversa para não expor as pessoas, né? Cara, a primeira pessoa falou assim: cara, por que você não vai no hospital? Lá no hospital você consegue tomar... Foram mais ou menos essas palavras assim. Lá no hospital você consegue tomar vacina, fazer exame e tal. E a segunda pessoa falou assim. Não, porque lá no hospital tem um médico lá que ele não faz isso, não faz aquilo. Botando defeito no médico, né? Ele não faz isso, não faz aquilo. E aí a primeira pessoa respondeu a segunda, mas falando a mesma coisa que ela tinha falado antes. Ela falou:
Ela falou, cara, por que você não vai no hospital, cara? Fazer exame, fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E a segunda pessoa continuou. Não, porque o médico ele não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, e botando defeito em um médico específico, né? E aí o primeiro cara ficou falando de hospital, o segundo falou do médico em específico, e chegou uma terceira pessoa e começou a zoar a segunda, falando que ela era maluca, que ela era doida, de graça. Não, tu é maluco, que não sei o que, daqui a pouco tu morre aí e tal. Não, mas aí a terceira, você pode argumentar, né? A terceira pessoa, ela está, na verdade, ajudando a primeira a convencer a segunda a ir no médico. Não, simplesmente só estava atacando a segunda pessoa mesmo. Falando de coisas pessoais, que não vou falar aqui, para não expor em nenhuma instância essa pessoa. Mas ela ficava falando coisas pessoais da pessoa, falando que a pessoa não servia para nada, era inútil, era burra. Tipo, o que isso ajuda, né, na conversa? E daqui a pouco, as três pessoas estavam literalmente falando de três coisas diferentes. A briga, né, a discussão foi se estendendo. E daqui a pouco, a primeira pessoa estava falando de hospital, que os hospitais é uma merda, que o Brasil é uma merda, os hospitais do Brasil são uma porcaria, que não sei o quê, que o fulano morreu na fila do SUS. E a segunda estava falando de... Tava falando de passarinho, de coisas... Não, tava falando do norte, que não sei o que os irmãos e não sei o que do norte. E a terceira... a segunda na verdade tava comentando que no norte tal coisa era melhor. Não era hospital. Ela tava falando uma coisa totalmente diferente. Tinha a ver com pássaro, animais, falando que no norte era melhor. E a terceira pessoa tava falando de mim. Ela tava falando de mim. João... Meu nome é João. João, que não sei o que, porque você... Mas elas estavam brigando. Eu nem vi isso acontecer. Eu nem vi quando essa chave virou. Quando elas pararam de discutir entre si e começaram a falar três coisas diferentes, elas estavam gritando na sala. Sabe? Elas estavam gritando na sala, falando essas coisas diferentes. Parecia que tu estava no meio da multidão e uma multidão... Aí, sabe aquele monte de conversa paralela que tem no meio da multidão? Parecia isso. Só que eram três pessoas dentro de uma sala. E já passei por isso. Já passei por falar coisas desconexas. Outras pessoas também falaram coisas desconexas. Mas isso é mais constante do que você imagina. Você faz isso com mais frequência do que você imagina. Eu lembro que várias vezes eu tentei explicar alguma coisa para uma pessoa, a pessoa estava entendendo algo completamente diferente. Porque a pessoa, ela não tem paciência, as pessoas não têm paciência de esperar você terminar a frase. Elas querem pegar a palavra X ou o conceito mais ou menos do que você está falando e já querer reformular algo ali, formular uma opinião, formular uma tese. Porra, caralho, mano. Aí eu tô aqui falando, cara, tá vendo esse controle aqui? Eu acho que esse controle aqui, ele é o melhor controle do Xbox. Não, ele não é o melhor controle de todos os consoles. Não, cara, eu falei do Xbox. Mas ele não é o melhor controle de todos os consoles, que não sei o que, porque tem o controle... Cara, mas eu falei que esse controle é o melhor controle do Xbox. Não, mas o PlayStation... Cara, isso acontece toda hora. Toda hora. Vocês não têm noção, vocês não percebem o quanto isso acontece. Principalmente na minha vida. Isso acontece com tanta frequência que realmente não é que eu cogito, eu pratico constantemente o silêncio, porque o silêncio é a única ferramenta que eu tenho que não é agressiva, para poder fugir disso. Porque as pessoas, elas vão falando coisas. Eu lembro que eu estava uma vez conversando com uma pessoa falando assim, não, porque lá nos Estados Unidos realmente você tem que pagar plano de saúde e tal, mas lá é melhor por causa o sistema, a saúde é melhor por causa disso. Eu fui dando vários bagulho. E eu lembro que a pessoa estava me escutando. E ela estava conversando comigo. E aí, do nada, a gente estava conversando e a gente estava na sala e a televisão estava ligada. E a pessoa simplesmente falou, não, mas ali, ó, naquela rua ali, ó, ali, ó, o hospital, ele é brabo, que não sei o que. Cara... O Brasil, e aí ele começou a falar do Brasil, ele falando de político. Eu tava falando de hospital, o cara foi pra político. Aí de político ele começou a falar de bandido. Não, porque tem que matar bandido, blá, blá, blá. E daqui a pouco, cara, o cara ele foi fazendo isso aqui, ó. Na verdade nem em círculo, porque em círculo significa que em algum momento você vai voltar pra onde você tava. Ele tava fazendo isso aqui, ó. O cara, entendeu? A todo momento isso acontece. Isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo, isso é uma das deficiências que causa
ainda mais, a falta de educação é a falta de cultura. Quando você não tem comunicação, você não tem educação. Não tem como você ter educação. E quando você não tem educação e nem comunicação, você não consegue ter cultura e vice-versa. São coisas que, sabe, elas se conectam. São coisas que... São três coisas de uma coisa só. Entendeu? Então, a todo momento a gente percebe que isso vai acontecendo. Isso vai nos tornando irritadiço. A gente vai racionalizando a nossa irritabilidade. E essa irritabilidade, ela se transforma numa ferramenta poderosíssima para se perpetuar a falta de comunicação. A falta de comunicação, ela vai se perpetuando por causa disso. Por causa da nossa irritabilidade, por causa da nossa ignorância, por causa da nossa falta de educação, por causa da nossa falta de cultura, por causa da nossa falta de inteligência, por causa de tudo, cara. E a gente vai, um monte de coisas que eu acabei de falar aqui, inteligência, cultura, educação, comunicação, irritabilidade. Isso aí tudo faz parte de um todo, né? E quando tem problema em um, é que nem órgão no corpo. Vai dando problema nos outros, né? Um problema no rim vai se passando para o intestino, vai se passando para as suas genitálias. Um problema no cérebro vai se passando para os outros órgãos. Um problema no coração vai se passando para o seu... Então, isso aí tudo que faz parte de um todo vai se fazendo deficiente em outras coisas também. Então, as pessoas elas não vão percebendo... Caraca, Mate 2 então, rapidex. As pessoas não vão percebendo que a falta de educação, ela está se transformando cultural, ela está se transformando em algo que... é uma regra cultural, né? E que se perpetua. A falta de educação é como um vírus, uma doença, que você passa para os outros, né? Não foi só esses 3 dias que eu fiquei sem luz, 4 dias que eu fiquei sem luz, que eu passei por essa situação. Foram diversas vezes na minha vida, né? Nos meus 21 anos de vida, eu passei por isso diversas vezes, diversas. E é algo extremamente irritante, desgastante, cansativo. A sorte, a minha sorte, é que eu sou o maior trouxa do planeta, né? Eu consigo persistir em algo. Eu não vou virar um cara tão facilmente, né? Um cara tão irritadiço tão facilmente. Talvez eu morra e eu não vou virar um cara assim. Eu tenho raiva, tenho bastante raiva, né? Mas irritabilidade, eu sou um cara relativamente paciente. É muito difícil alguém fazer eu discordar disso. Eu sou um cara relativamente paciente. Você pode discordar disso, mas eu não vou discordar disso. Cara, tanto de vezes eu já escutei isso. Tem pessoas que não me consideram um cara paciente, que já falaram, cara, tu tem muita paciência. Eu acho isso engraçado, né? As pessoas vão se contradizendo, né? Tem gente que já me chamou de inteligente no mesmo dia que, caraca, tu é muito inteligente, cara, pô, tu é muito esperto e tal. E no mesmo dia ficou lá falando, caraca, cara, tu é muito burro, que não sei o que, parará. Eu não faço propaganda de mim, cara. Eu não costumo fazer propaganda de mim. Se a pessoa falar que eu faço propaganda de mim, muito provavelmente essa pessoa está mentindo, está de mau caráter. Eu não uso nem mais o que as pessoas falam de mim como referência. Porque as pessoas costumam estar muito embriagadas de alguma coisa. De raiva, de bebida, de inveja, né? De falta de comunicação. Às vezes a pessoa só é ignorante mesmo. A pessoa, ela olha pra mim, vê uma coisa, entende outra e fala outra completamente diferente, né? Que nem essa pessoa aí que falou que eu era inteligente, no mesmo dia eu tava falando que eu era burro, né? Então eu nem uso mais o que as pessoas falam como referente, porque senão eu fico louco. Porque senão eu vou achar que eu sou o cara mais mentiroso do mundo, e no mesmo dia eu vou ter que achar que eu sou o cara mais honesto do mundo, e no mesmo dia, cara, tem cara que eu tô te falando, cara. Tem pessoas que já falaram pra mim, cara, tu é muito muquirana, tu é muito 7-1. 7-1 é um cara malandro, é um cara que passa a perna nos outros, é um cara mentiroso. E o cara falou que eu era 7-1 e, tipo, em menos de meia hora o cara falou, caraca, aí tu já tem um lugar no céu, Irã. Tu já vai pro céu, Irã. Tu vai direto pro céu. Então, é extremamente perigoso eu usar o que as pessoas falam de mim como referência. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo pra você. Às vezes você realmente está precisando tomar um chá de realidade, né? Do que as pessoas estão falando. Às vezes você realmente está sendo muito egoísta, muito mesquinho, muito arrogante, muito mentiroso. Não sei.
né? Mas eu particularmente não uso mais o que as pessoas... Já usei. Tinha épocas que eu estava muito arrogante, muito ignorante, muito... Mentiroso não, mas muito... Eu já fui muito mentiroso, mas ninguém nunca falou assim, tu é muito mentiroso. Muito irritadiço, entendeu? Eu já fui muito irritadiço. Eu era um cara extremamente temperamental há quase 10 anos atrás, né? Eu lembro que uma vez eu quase fui pra cadeia, cara. Eu ia fazer uma merda muito grande, né? Eu não vou falar o que é, óbvio, mas eu ia praticar desvivência com uma pessoa, né? Eu ia desviver uma pessoa, né? Agora, quando, como e com quem, eu não vou falar, ó. E então, cara, tem épocas que as pessoas realmente vão... O que as pessoas estão falando é verdade, e você precisa escutar. Mas quando passar isso, quando você começar a ter uma consciência, uma autoconsciência, né? Quando você começar a perceber, né, as coisas dentro de você, entender os seus defeitos, entender as coisas que já são crônicas, né, da sua personalidade, com mais facilidade, aí você pode se dar ao luxo, talvez, de começar a ignorar o que as pessoas falam de você, tá ligado? Ignorar você já pode ignorar, assim, no sentido de não ser tão preocupado com aquilo. Mas você não pode ignorar completamente ao ponto de cagar pra tudo que as pessoas falam pra você. Até porque pode vir uma pessoa boa e falar algo bom pra você por simplesmente querer o seu bem, né? Então, comecei a aceitar críticas. Eu acho que a melhor lição que eu posso deixar aqui no final do vídeo, pra mim também, né? Saibam que os vídeos que eu faço também são pra mim, cara. São coisas que eu vou desabafando, que eu poderia simplesmente estar falando com amigos, só que eu não estou falando porque eu tenho pouquíssimos amigos. Se eu tenho 2, 3 amigos é muito, cara. Entendeu? São coisas que eu poderia estar falando com alguém, mas eu não tenho ninguém pra falar, por isso eu falo aqui no vídeo, no meu canal pessoal. Não entendam isso como aulas, entendam o que eu estou falando como simplesmente um desabafo, como um desagrado, como uma conversa que eu falaria com um amigo, né? Mas você não fica... Você às vezes parece falar com tanta convicção certas coisas. Sim, porque é assim que você fala com um amigo, cara. Ai, que meu dedo. É assim que você fala com outras pessoas. Você chega pra alguém, cara, esse controle aqui é uma bosta, entendeu? Você não é que você não dá o direito do contraditório, é que você fala assim, né? Eu vou ficar aqui que nem um mongol, parecendo aqueles caras que tem medo de processo. Eu acho que julgar alguém pela cor da pele é errado. Eu acho que matar alguém é errado. Eu acho que ser irritadiço é certo. Vai tomar no cu, né? Então, eu acho que a melhor lição que a gente poderia tirar desse vídeo é você ter a parcimônia. A parcimônia significa sim, cara, você ser mais paciente. Não tem essa de xingar os outros. Cara, você não pode sair xingando os outros não, tá ligado? Até porque você não gosta quando fazem isso com você. Mas aí eu vou concordar com... Cara, nem todo mundo é um austríaco do bigodinho, não. Nem todo mundo é um mau caráter. Às vezes o cara só pensa diferente de você, né? Tem pessoas que vão discordar nesse vídeo aqui do que eu estou falando. Eu não posso tratar essas pessoas como se elas fossem pessoas nojentas, asquerosas, pessoas mau caráteres. Porque assim como elas podem estar erradas, eu posso estar errado, né? Às vezes as pessoas esquecem que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Tirando isso, tudo tem direito ao contraditório, né, cara? E falta isso nas pessoas, falta essa humildade de compreender isso. Eu tava vendo o Olavo falando, não que ele esteja vivo para estar falando isso de forma ao vivo, né? Mas eu estava vendo o Olavo falando, principalmente dos católicos, fazem muito isso. O cara se converte, o cara não tem nenhum ano de convertido, entendeu? E o cara quer montar grupo de estudo, quer ser doutor da igreja, virar padre, vai tomar... Eu entendo isso que o Olavo falou. Aí ele falou assim, não, cara,
Primeiro, vai comungar, confessar e rezar. Depois de muitos anos de experiência nisso, aí você tente aprender algumas coisas, né? Estudar alguns autores, tudo mais. Eu sei que ele não fala de forma literal. Entender as coisas de forma literal também significa deficiência da comunicação, né? Você sempre levar as coisas ao pé da letra. O brasileiro, ele leva muitas coisas ao pé da letra. Apesar também de ser um dos povos que mais fala de estranho, né? Fala as coisas sem ser ao pé da letra. Usa ditados, gírias. Mas ele entende muitas coisas de forma errada, entendeu? Às vezes, na maioria das vezes, porque está entendendo ao pé da letra. A gente tem que, se a gente não entende a mensagem, não tente forçar uma interpretação, né? Pergunte. Se você não puder perguntar de novo para a pessoa tentar explicar o que ela quis dizer, reflita, guarde para você, tenha mais calma na hora de interpretar aquilo. Como eu estava falando agora dos católicos, não só os católicos, os novos jovens religiosos também são assim. O cara se converte, já vi isso, o cara às vezes se converte de católico para ortodoxo por causa de um edit, mano. O cara viu lá um edit com aquela música lá, Aura, Gottes, Jack, sei lá o nome da música. Oh, pam, pararam, pam, 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 pam. E aí tá tipo um mini textinho assim. Ah, se os católicos estão certos, então explica essa heresia aqui. É o Êxodo 20 dos ortodoxos lá. Entendeu? O cara se converte por causa de um edit, mano. Imagina você tentando explicar isso pra um santo antigo. Não, então, o cara deixou de ser católico porque chegou um maluco com imagens sobrepostas, né, imagens sequenciais, com uma música extremamente rítmica, sem quase valor musical nenhum, extremamente instintiva, primitiva, tocando de fundo e com um textinho ali tentando refutar 2000 anos de uma religião. Cara, como é que o santo vai entender isso? O cara vai ficar... Mas esse católico, ele ia na missa? Ele leu quantos livros? Ah, ele não leu nenhum, não. Ele comprou o terço, começou a rezar em casa, e aí ele viu um edit de ortodoxo e virou ortodoxo, né? É isso. Ou chegar para um santo e falar assim, não, tinha uma mulher que ela tinha vários santos em casa, assim, várias imagens, ia pra missa todo dia, que não sei o que. Chegou um protestante e falou, Êxodo 20. Ela virou protestante. Como é que tu fala isso? Entendeu? As pessoas, elas não se aprofundam em nada, não se especializam em nada. Não é que você tem que virar doutor de tudo que você estuda, né? Mas as pessoas, elas realmente são raso do raso, se orgulham disso, né? E ficam irritadiças quando elas não entendem as outras coisas, não entendem os outros. E usam a própria ignorância como fonte de validação. E o Olavo também já falou disso. O Brasil é o único país do mundo onde você chega e fala, ah, isso, e a pessoa fala, eu nunca ouvi isso, então é mentira, né? A irritabilidade, ela também vem da ignorância, né? Ela é um jeito de demonstrar ignorância, porque é quase a mesma coisa disso que eu acabei de falar, né? Da pessoa usar a ignorância para afirmar uma verdade dela, né? Ah, eu nunca ouvi falar disso, logo tá errado. A irritabilidade, ela é a materialização disso, né? Quando já viu aqueles vídeos de direitista indo questionar esquerdista em manifestação? E o maluco fica puto e começa a querer bater no outro, xinga o outro, ameaça de morte. A gente é assim também. É porque a gente não se vê como aquele esquerdista. Nem o esquerdista se vê como aquele esquerdista, né? E logo a gente racionaliza, dá razão à nossa irritabilidade. Aí vai lá, bate em alguém, xinga alguém, humilha alguém, destrói a vida de alguém, cancela alguém e valida isso. Não, mas então, o cara também é um merda, o cara também tá falando merda. Aí vem, por exemplo, eu sou totalmente a favor da discussão científica, né? Eu não olho para um cara que defende terra plana e fico, você é burro, Mas aí o cara, por exemplo, ele defende isso. Não, tem que ter a discussão científica, que não sei o que.
Os terra-redondistas, eu acho que é assim que eles chamam, os terra-redondistas, eles ficam zoando a gente, mas não rebatem, cientificamente falando, tal. Eles falam isso. Aí chega um terra-redondista lá no canal deles, aí eles, o cara defende que a Terra é uma bola. O cara começa a zoar. O cara nunca leu a Bíblia que tá escrito lá que a Terra não é redonda. Sendo que nem tá escrito na Bíblia de verdade. Isso acontece em todas as áreas. Aí a direita, ela nasce com esse discurso de temos que discutir, temos que falar sobre. E aí quando chega alguém que pensa diferente, eles chacinam igual a esquerda faz. Chacinam ele intelectualmente. Eu vi o Bernardo Cristo fazendo isso com um moleque. Que o moleque lá falou que o inferno não é dogma de fé. Ele, então tu é espertão, né? Tu que é o esperto, que não sei o que, tipo, debochando, zoando da cara do cara. Sendo que o cara ali tá meio que propondo uma discussão, né? O cara não xingou ele, o cara não zoou ele. Isso acontece direto. Às vezes eu discordo de pessoas e as pessoas, sei lá, começam a me xingar, me zoar. Não, tu que é inteligentão, pô, tu que é não sei o que, tá se achando brabo. Não, cara, eu não tô me achando brabo, eu estou discordando de você, é diferente. Pode perceber. Eu, por exemplo, eu acho que as pessoas no Brasil são muito burras e que todo problema que acontece no Brasil é meio que bem feito pro brasileiro, né? É o brasileiro que vota em presidiário, que se omite com crime, a respeito do crime organizado, dos crimes hediondos, né, que vão acontecer no país, das negligências estatais que matam pessoas também, né, que fica omisso à corrupção, porque o próprio povo é corrupto. Eu acho que todo chicote para brasileiro é pouco. Isso é meu slogan. Eu só não tatuo isso porque eu odeio tatuagem em mim. Nunca quis me tatuar. Né? Eu acho isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu não sou o cara que vai ver um mendigo na rua e vai ficar bem feito, esse merda. Não, tá ligado? Eu tenho pena das pessoas. Às vezes é o que eu falo, às vezes a irritabilidade sobe a cabeça. Não é passando pano pra racionalizando, né? Essa minha verdade. Todo chicote pra brasileiro é pouco. Não é um xingamento. É a própria realidade. Que nem nos Juízes, no livro de Juízes da Bíblia, que o povo vai lá, começa a escutar os sacerdotes, a vida melhora. Eles se afastam de Deus. E aí eles são subjugados por outro povo, né? Porque eles se afastam de Deus, logo se afastam da graça e das bênçãos, né? Então, é basicamente isso. O povo se afasta da verdade, da bondade, e são subjugados pela própria maldade, por outros povos, por outras coisas, outros fenômenos, né? Então, todo chicote para brasileiro é pouco, é basicamente tipo assim, cara, tu quer ficar servindo nessa senzala? Então sirva, mas não reclama depois que o chicote está doendo nas costas, entendeu? É que nem um cara que fica passando pano pra gente que trabalha na NASA, sabe? Os trabalhadores da NASA, né? Ué, cara, se o cara tivesse lá, introduzido naquela situação, ainda mais esses adolescentes merdinhos, tomando tapa na cara de general, porra, você não matou judeus suficientes hoje? Você perdeu você perdeu ali a área pros alemães, pros americanos? Você é um bosta, pô, ia tomar porrada, tortura, entendeu? Às vezes até ser assassinado. E aí o cara tá aqui defendendo, no século XXI, do conforto da sua casa, um regime, não tô nem falando, porque o regime ele é genocida. Sim, também tem isso. Mas não é só isso. Mesmo que ele tivesse a certeza absoluta que ele ia ser um alemão do exército, né? Ele acha que ele ia ser lá, ia estar no grupinho, maneirinho, aí todo mundo, gente, vamos matar esses outros caras aí. Não, cara, ele ia apanhar, ele ia ser humilhado, ele ia ser tratado como chacota, como merda, né? Então a ignorância das pessoas é assim, cara. A ignorância das pessoas não as permite ver a realidade como ela é.
né? É foda mesmo, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, fala. Tomar cuidado com a nossa irritabilidade. Tomar cuidado de como a gente racionaliza a nossa ignorância, né? Não, nunca vou falar disso, logo não existe. Não, porque o outro é um merda também, então eu vou tratar ele assim. Entendeu? Temos que tomar cuidado com isso. Até porque isso é uma das coisas que... É uma das coisas principais, cara, para você evoluir na vida, é você controlar as coisas ruins, né? Os seus sentimentos ruins, as suas manias ruins, né? E focar só nas coisas boas, né? Focar nas coisas que fazem a diferença na sua vida. Treinar, se alimentar melhor, estudar, essas coisas assim, tá? E é isso. Você concorda comigo? Discorda? No comentário aqui embaixo você pode botar a minutagem dos pontos que você discorda de mim. Pode discordar do vídeo todo, tudo faz. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Com esse... Tô igual Donald Trump, laranjão. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.